Olá pessoal do Chefs Especiais, sou o chefe Arthur Sauer. Hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa de bolinho de arroz. Então para começar nós vamos fazer primeiro o arroz, tá? Então os ingredientes são 1,5 xícaras de arroz cru, 3 xícaras de chá de água, 3 colheres de sopa de óleo, 3 dentes de alho picados e sal a gosto. Para fazer o bolinho de arroz eu vou precisar de 2 xícaras de arroz cozido, meia xícara de chá de parmesão ralado, meia xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 1 colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de chá de amido de milho, meia xícara de chá de farinha de trigo, 3 ovos e óleo para fritar. Para começar nossa receita, vamos para o arroz, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos refogar o alho com óleo. Então, ó, alho, coloco na minha panela, vou deixar ela quentinha, tá? Cuidado para não deixar muito quente, para não queimar o óleo, não queimar o alho, desculpa. E vamos colocar o alho, tá? Lembrando que eu gosto de colocar o alho quando o óleo ainda está frio, porque assim eu não vou queimar logo de cara, tá? Se o óleo já estiver muito quente, quando eu coloco o alho, em poucos segundos, ele já vai queimar. Então, ó, aqui eu estou misturando bem, só para ver se ele fica todo envolto no óleo, e a gente vai deixar ele fritar um pouquinho. Depois disso eu vou colocar o arroz branco. Não precisa se preocupar, deixa ele ficar quietinho lá, tranquilo, ele vai começar a criar uma corzinha mais douradinha e vai soltar um aroma bem gostoso, que é o do alho cozido, tá? Eu não quero deixar esse alho muito torradinho, senão o meu arroz branco vai ficar com aqueles pedacinhos torrados. Então ele só começou a ficar transparente, começou a ficar um pouquinho mais branquinho, ele já está pronto para colocar o arroz. Então, ó, pegar o arroz que está cru, jogo lá no meio e vou misturar bem, para ele não queimar o arroz e nem queimar o alho. Vou fritar um pouquinho, depois a gente vai colocar a água para cozinhar o nosso arroz. Então, ó, já está cozidinho, agora vamos colocar a água. Lembrando que aqui são 3 xícaras. A gente vai misturar bem, para ver se não ficou nenhum lá no fundinho, nenhum na lateral. E vamos colocar o sal, que é a gosto, ou seja, você vai colocar o quanto você acha que está bom. Eu coloquei aqui 2 pitadinhas, mas pode pôr um pouco mais ou um pouco menos. Vamos misturar de novo, só para ver se não tem nada preso lá no fundo. E agora a gente vai deixar cozinhar. Agora que a água ferveu, ó, já dá para ver que ela está fervendo, vou pegar uma tampinha e eu vou colocar parcialmente fechada. Ou seja, eu vou deixar um espacinho aqui para o ar sair. A gente vai deixar em fogo médio, tá? Médio alto, até o arroz cozinhar. Ou seja, a água secar e o arroz ficar cozidinho. Não precisa mexer, mais ou menos uns 5 minutinhos, 8 minutos, tá pronto. Vamos ficar de olho. Já deixei meu arroz descansando, vamos ver como ele ficou. Ó, a ideia é que só de passar a colher ele fique soltinho, ó. E é isso, nosso arroz branco está pronto. Vamos agora montar o nosso bolinho de arroz. Bom, para fazer os bolinhos é muito fácil, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é aquecer o óleo, tá? Então, ó, panela grande, tem que ser alta porque senão vai espirrar óleo para fora. Mas, ó, pega o óleo e vamos colocar na panela. Lembrando que eu vou colocar esse óleo primeiro um pouquinho mais baixo, só até ele aquecer. E aí depois, na hora da gente fritar, eu vou aumentar o calor dele, tá? Então, vamos ligar aqui. Pronto. E eu vou deixar ele quietinho aqui enquanto a gente faz as misturas, tá? Lembrando, cuidado com o óleo, queima muito. Cuidado com a mão, sempre usa uma espátula, alguma coisinha assim, para não se machucar, tá? Para começar, então, o nosso bolinho é muito fácil. É só misturar todos os ingredientes. Então, primeiro, o arroz já cozidinho. Lembrando que ele está frio. Vou tirar aqui as bolinhas, se ficou alguma bolinha, alguma coisinha. Tá? A gente vai soltar com a mão mesmo. E agora é só misturar, tá? Vou colocar primeiro os secos. Então, ó, fermento, amido de milho, farinha de trigo e o parmesão ralado. Para ficar mais fácil, eu vou dar uma misturadinha agora primeiro, só para ficar mais fácil depois, tá? Quando a gente for colocar a parte líquida. Então, misturei,
Tá vendo que ela fica bem diferente, ó? Essa misturazinha. E agora vamos começar a colocar os ingredientes molhados. Então, ó, salsinha, o leite e os ovos. Quando o meu arroz ficou pronto, eu senti que faltava um pouquinho de sal. Então, eu vou pôr aqui, ó, pegar o sal. Vou pôr só mais 2 pitadinhas, só para acertar o sal. Lembrando que eu gosto dele assim. Quem quiser pôr menos sal, pode pôr. Quem quiser pôr mais sal, pode pôr também. E é só misturar. Agora, pessoal, a ideia é que a receita fique bem úmida, bem molhadinha, para quando eu for colocar para fritar, ele vai absorver toda essa parte, tá? Todos os líquidos, e vai ficar bem crocante. Se eu deixar ele muito líquido, ele vai ficar muito mole. Se eu deixar ele pouco líquido, ele vai ficar seco. Então, tem que ser uma textura mais média, tá? Olha como ele ficou. Tá vendo? Ó, ele tá pegajoso, mas não está escorrendo o líquido. Agora é só aquecer o óleo. Lembrando, eu vou deixar ele um pouco mais quente agora, para quando eu fritar, ele ficar bem crocante por fora, tá bom? Então, ó, o óleo já está quente. Como que eu sei? Ele começa a fazer alguns barulhinhos, tá? Lembrando que sai algumas bolinhas também. Não coloquem o fósforo lá dentro, você vai colocar fósforo dentro do seu óleo, tá? Então é melhor ouvir o barulhinho dele. Vou pegar aqui, ó, uma colherzinha, não precisa ser muito cheia nem muito vazia. Vou fazer aqui um formatinho mais ou menos arredondado com a colher, não precisa ser muito bem feito, a ideia é só ele ficar um pouquinho mais firme. E eu vou colocar devagarzinho no óleo, não é para jogar, se você jogar, vai espirrar em você, tá? Então vamos colocar aqui 3, então ó, 2, a gente vai deixar ele curtir direitinho, não joga no óleo, senão espirra em vocês. Então ó, aperto bem devagarzinho, sem pressa nenhuma. Quem quiser pode fazer o bolinho antes, deixar do lado e só colocar no óleo, tá? Vou fazer mais um, vai que tem espacinho aqui, a panela é grande. Eu estou fazendo desse tamanho, tá, pessoal? Grandinho, mas pode fazer ele menorzinho também, não tem problema. A ideia, vocês vão ver na câmera aqui, ó, que ele tem que ficar em imersão, ou seja, tem que ficar mergulhado no óleo, abaixo do óleo, tá? Se ficar uma pontinha ou outra para fora, não tem problema, mas a ideia é que ele fique quase todo dentro do óleo para ele poder fritar por todos os lados iguais. Vou pegar uma colherzinha aqui, uma espumadeira, ó, tá? Essa é de silicone, mas pode ser de ferro, não tem problema. E eu vou dar uma mexidinha só para ele não grudar no fundo, tá? E a mexidinha é bem de leve, é só um toquinho para ele mudar a posição dele e não grudar no fundo. E deixa ele quietinho lá, ele vai fritar todos os lados muito bem. Nosso bolinho já está pronto, ou seja, fritei, deixei ele escorrer no papel absorvente. Já está aqui bonitinho, então a gente vai fazer um extra, vamos fazer um molhinho tártaro bem simples, bem rápido, tá? Maionese, aqui uns legumezinhos em conserva, num picles, tá? Eu vou colocar só a cenoura, a cebola e salsinha. Quem quiser pode colocar também o pepino, só que cuidado que ele solta bastante água, tá? Para fazer rapidinho, só vamos picar a salsinha, bem pequenininho, tá? Quem quiser deixar mais grosseiro pode, quem quiser deixar um pouquinho mais grossa a salsinha pode, mas eu gosto dela mais pequenininha. Então é só bater bastante com a faca, que eu já vou ter uma salsinha pequenininha. Coloco lá dentro do nosso bolzinho, da nossa tigela. Aí, ó, cebola, mesma coisa. Vou cortar em pedacinhos menores. E depois nós vamos picar essa cebola bem pequenininha. Vamos lá com as outras partes. E por último, a cenoura, a mesma coisa, tá? Corto em pedacinhos. E depois eu bato com a faca só para cortar em quadradinhos. Não precisa ser uniforme, não precisa ser todos eles quadradinhos bonitinhos, tá? Que a ideia é virar um molho bem misturado, ok? Pronto, tudo picadinho. E agora, só colocar aqui dentro e misturar. Quem quiser colocar aqui dentro um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta do reino, pode colocar. Só cuidado para não passar muito nesse tempero, que afinal já tem bastante sal no nosso bolinho, tá? Então a ideia é só ser um molhinho bem leve e refrescante. Então, ó, tá montadinho aqui, vamos colocar direto lá dentro. E está pronto. Este molhinho aqui, pessoal, é um exemplo, tá? É só uma sugestão para servir
mas quem quiser servir, pode servir com outros tipos de molho. Então, pessoal, está aqui a nossa receita, bolinho de arroz, fresquinho, super gostoso. A nossa opção de molho tártaro, que é só uma sugestão, mas vocês vão gostar bastante. Espero vocês na nossa próxima aula. Até a próxima receita.